Graça e paz, queridos irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e convidar você para estar juntamente conosco neste dia, cultuando, louvando ao Senhor, agradecendo pelas suas infinitas misericórdias, né? E o privilégio de estarmos com o Senhor nesse dia tão especial, onde podemos compartilhar a sua palavra, louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Hoje, dia 23 de abril, e dia de estudo bíblico, nós queremos dar continuidade à temática que nós estamos tratando, chamados por Deus, resgatando o sentido da vocação para o cristão de hoje, né? Baseado no livro de Durvalina Bezerra, Joyce Clayton e Jorge Noble, né? Aqueles que organizaram esse compêndio para a nossa edificação. Eu queria convidar você para estar orando juntamente conosco, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, por essa dádiva que Deus tem nos dado, né? Vamos colocar nossas vidas diante do altar do Senhor em oração. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua infinita misericórdia, pelo privilégio que temos em estar aqui, Senhor, juntamente com os teus filhos, colocando nossas vidas diante do altar para edificação, Senhor, para sermos, Senhor, adoradores diante da tua presença. Estamos prestando aqui a ti o nosso culto racional, o qual temos a te oferecer como oferta viva, santa e agradável. Os teus filhos, onde quer que se encontram agora, Pai, neste mesmo espírito de adoração, possamos chegar à tua presença, compreender a tua palavra, Senhor, que será lida, entender, colocá-la em nossos corações, Senhor, para fazermos exatamente conforme o teu querer. Pai, livra-nos de todos os males, Senhor. Sê com aqueles que estão enfermos, doentes, mas que a tua mão poderosa possa alcançar os teus filhos, onde quer que eles estejam agora. Tudo isso eu quero te pedir e te agradecer com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amados, louvamos a Deus pela vida dos irmãos e nós queríamos convidar a todos que estão aqui conosco a abrir as suas Bíblias no livro de Romanos, o capítulo 8 e o versículo 28. E vamos ler esse versículo como devocional desse momento em que estamos compartilhando esta pequena reflexão, esse estudo da palavra de Deus para os nossos corações. Romanos capítulo 8 e o versículo 28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, nós estamos, desde quinta-feira passada, juntamente com os amados irmãos aqui, compartilhando essa temática que fala a respeito de vocação, de chamado, né? E desde quinta-feira que nós estamos tratando desse assunto e vimos que todo cristão, todo aquele que aceita a Cristo como Salvador, ele é vocacionado, ele tem uma vocação, ele tem um chamado de Deus para estar servindo a Deus, para estar vivendo em santidade, para buscar uma vida diante do Senhor, porque todo aquele que se aproxima de Deus, né, ele precisa se aproximar com uma vida santa, com uma vida pura, porque o nosso Deus é santo. É tanto que o versículo 29 desse capítulo que nós lemos aqui em Romanos, se você puder observar, ele diz assim: Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou. E os que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então fomos chamados para sermos santos. Fomos chamados para a salvação. Fomos chamados para estarmos com Cristo, né? E esse chamado e essa vocação, ela interfere em todas as áreas da nossa vida. E quinta-feira passada nós estivemos observando aqui que nós somos criados para servir, né? O professor Jorge Noble, ele coloca bem essa temática, e ele falando a respeito desse assunto, ele traz exatamente essa
essa temática dele traz, assim, colocando esse tópico, né? Fomos criados por Deus para servir a Deus. E quando ele fala isso, ele fala em relação a todas as coisas, inclusive a nossa vocação, até com relação à nossa vida profissional. Nós vemos que, na aula passada, que com relação ao trabalho, o trabalho ele foi criado por Deus. Deus que estabeleceu o trabalho para que o homem pudesse, assim, estar exercendo essa função e esse trabalho, né? O trabalho não surgiu como uma punição por causa do pecado, não. Quando Deus criou o homem e colocou lá no Jardim do Éden, ele disse, olha, você vai ter que cultivar a terra, você vai ter que plantar, você vai ter que regar, você vai ter que cuidar de tudo. E o homem já exercia o seu trabalho. O que vem como consequência do pecado, né, são as coisas que envolvem, né, o nosso ato pecaminoso, né, a dificuldade, né? Olha, você agora vai ter que ralar o suor do seu rosto, vai ter sofrimento. Muitas vezes você vai plantar e a terra não vai dar o fruto qual você estava desejando, né? Às vezes você faz a sua plantação lá e de repente tem um momento de seca e você perde tudo. Então a dificuldade ela veio em seguida por consequência do pecado do homem, né? Mas o trabalho é algo que traz benefício para o próprio homem, né? Traz dignidade para o ser humano. E a partir de hoje nós queremos tratar a seguinte temática, que nós somos redimidos para servir, né? Fomos criados para servir, mas somos redimidos por Deus também para o serviço, né? E quando falamos disso, o autor comenta que o trabalho ganha uma dimensão ainda mais profunda à luz do sacrifício de Cristo, lá na cruz e de sua ressurreição dos mortos, né? Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, a fim de pagar uma dívida que para nós era impagável, né? Se dependesse do nosso mérito ou do nosso desempenho, nós nunca conseguiríamos pagar, porque a própria palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, né? Nos leva a morrer. Mas por causa do sacrifício da cruz, fomos resgatados por Cristo. O senhorio de Cristo não pode se restringir a um dia na semana ou apenas a áreas da nossa vida, né, que muitas vezes a gente quer chamar de espiritual e colocar as outras áreas de lado, mas fomos resgatados por um preço, né, e muito alto, e agora não pertencemos a nós mesmos. Então toda a nossa vida agora está à disposição de Cristo, está nas mãos de Cristo, está nas mãos de Deus. Nós somos do Senhor, né? E com isso a gente pode experimentar a alegria, a satisfação de realizar todas as coisas em Cristo, né? Não só no domingo, o domingo é o dia reservado para o Senhor, mas todos os dias da semana, os quais nós estamos labutando, trabalhando, né? Exercendo a nossa profissão ou a atividade a qual é dada para nós como vocação para desempenhar, mas também tudo isso tem que ser para a glória e a honra do nosso Deus, né? Então, e agora isso só acontece quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus. Para que isso seja uma realidade na minha vida, eu tenho que agir de acordo com a vontade do nosso Senhor, né? Então é por isso que o autor ele comenta que não basta a gente fazer a coisa certa, precisamos fazer a coisa certa para a pessoa certa, né? É tanto que lá em Romanos, no capítulo 14, o versículo 8, você vai encontrar quando a palavra de Deus diz assim: tudo o que o verdadeiro discípulo faz está ligado essencialmente ao Senhor Jesus. Olha o que ele diz aqui, ó. Se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor. Então, toda a nossa vida pertence a Deus. Toda a nossa vida pertence ao Senhor. Toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Inclusive as minhas atividades. Aquilo que eu faço no meu dia a dia, o meu trabalho, os meus estudos, a escola onde eu estou, o meu lar, em qualquer lugar que eu estou,
né, ali está o representante, né, do céu, né, está um cidadão do céu, está aquele que segue a Cristo, né, e eu tenho que espelhar exatamente isso, né. Então nossas ações são motivadas pelo infinito amor que nos alcançou, o amor de Deus, né, o amor de Cristo nos constrange, né, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Você encontra isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Né? Como Paulo, afirmamos que se Cristo é o alfa e o ômega da vida e da história, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo falou isso lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ele disse, eu vivo, estou com Cristo. Coisa boa, né? E se eu morro, para mim é mais lucro ainda, porque eu estarei no céu louvando, glorificando e exaltando o Senhor nosso Deus, né? Lá em Colossenses 3, e o versículo 23 e 24, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor que estais servindo. Então, tudo que nós fazemos é para glorificar o nome de Deus. Tudo que eu faço é para glorificar o nome de Deus. Eu acho interessante uma frase que o autor coloca aqui, quando ele diz assim, o nosso trabalho, se for motivado apenas pela carreira e pelo sucesso pessoal, então é secular. Não importa se é feito para a igreja ou para o mundo corporativo. Tanto faz, né? Então, por exemplo, aquele que está trabalhando como serviços gerais, né? Trabalhando na faxina, zelando pela igreja, né? Tanto faz se a pessoa está fazendo isso no ambiente do templo, na igreja, ou se ele está zelando lá do colégio, da fábrica onde ele trabalha, do seu ambiente de trabalho, né? Então, se o motivo for o amor a Deus, então o que ele está fazendo é para a glória de Deus. Não importa que ele está dentro da igreja. Se ele está, por exemplo, trabalhando no templo, zelando lá na casa do Senhor, né? Limpando lá os bancos, o púlpito, os instrumentos, tudo aquilo que é usado para o serviço de Deus. Mas se esse serviço que ele está realizando, se o coração, se a motivação não for para glorificar ao Senhor, então não adianta ele absolutamente nada, né? É igual a qualquer outro trabalho que é executado lá fora, quando a pessoa está vislumbrando apenas o lucro, aquilo que ele pode tirar do seu trabalho. Mas a recomendação bíblica que nós temos é que tudo que a gente faça, faça para a glória do Senhor, né? Então, se você trabalha, dê o seu melhor, né? Faça aquilo que você pode fazer de melhor, com inteligência, com sabedoria, com a vocação qual Deus lhe deu, para que você possa tributar o melhor para o Senhor. É nesse sentido que nós temos que trabalhar, é nesse sentido que nós temos que fazer, né? Se não, sabe por quê, irmãos? Porque é como ele diz aqui, ó, se a gente não serve a Cristo, se a gente não faz por amor a Cristo, se Cristo não é o centro da nossa vida, se não é Ele que está sendo colocado como o condutor da minha existência, então servimos a outro, o qual se tornará o nosso ídolo particular, a quem devotaremos toda a nossa contemplação e serviço. É tanto que a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou você serve a Deus, ou então você vai servir a outro Deus. Você vai servir ao mundo, vai servir ao dinheiro, vai servir aquilo que você está valorizando mais, aquilo que você está colocando na sua vida como algo principal, né? Esse outro pode ser simplesmente, como ele diz aqui, o nosso ego, né? Dizer não ao chamado do Senhor é dar as costas ao seu plano perfeito e às vidas preciosas que Ele pôs em nosso caminho para que pudesse experimentar o seu amor por meio de nós. Então temos que tomar cuidado, né? Tudo que nós vamos fazer, temos que fazer de tal forma que glorifique e exalte a esse Deus Todo-Poderoso.
Então, não importa, portanto, em que área atuemos, trabalhar para Cristo é algo extremamente espiritual. Somos mediadores das bênçãos de Cristo e sacerdote, né? É interessante o Stevens, um autor, quando ele diz aqui, ó, este ministério sacerdotal tem lugar nos lares, nas salas de aula, nos escritórios, nas fábricas, nos aviões, ônibus, gabinetes governamentais, estúdio de arte, assim como na igreja. Em qualquer lugar que você está, através da sua vocação, através do seu trabalho, através do seu conhecimento, através daquilo que Deus lhe concedeu, você pode estar ali glorificando, exaltando a Deus, exercendo o seu sacerdócio ali, né? Se é a Cristo que servimos, aquele que por amor nos redimiu, então a excelência em tudo será o nosso alvo, né? Se estamos seguindo a Cristo, estamos buscando a Cristo, então temos que manter excelência em tudo que fazemos para o louvor e glória do nosso Deus, né? Então, é interessante quando a gente passa a ver isso, a gente passa a entender que toda a nossa vida, toda a nossa existência é para a glória de Deus, é para bendizer o nome de Deus, é para testemunhar de Cristo, é para mostrar o Evangelho que nos transformou e pode transformar também a vida de outras pessoas, né? Se Cristo é o Senhor de nosso trabalho, o lucro não vai ser o fator predominante, mas a glória de Deus refletida em integridade, em justiça e em compaixão. Um cristão com uma ética trabalhista, muitas vezes medíocre ou com um desenvolvimento acadêmico desleixado, dá ao mundo um terrível testemunho de Cristo. E a pior coisa que tem, irmãos, é uma pessoa quando ele passa a ser exemplo de um cristão que não deve ser seguido. Quando ele está dando mau testemunho, né? Quando ele está fazendo um desserviço ao reino de Deus. Ao invés de evangelizar, muitas vezes ele está desevangelizando, né? Está tirando as pessoas que estavam indo para Cristo de volta para o mundo, porque o testemunho dele não condiz com aquilo que ele prega, com aquilo que ele fala, né? Com aquilo que ele proclama. Mas o nosso testemunho, ele é de fundamental importância, que ele vai autenticar a veracidade daquilo que estamos falando, né? Onde fica a pregação do Evangelho em tudo isso? Quando a pessoa está dando um mau testemunho. O Evangelho de Cristo, quando ganha rosto e nome, quando é visto em carne e osso no dia a dia, das fábricas, dos escritórios, das lojas, das ruas, ganha uma audição não encontrada nos púlpitos no domingo, né? O seu testemunho fala bem mais alto, né? É por isso que geralmente a gente sempre ouve a frase, né? Que os exemplos, eles arrastam mais do que as palavras, né? O seu testemunho, a sua maneira de viver, a sua maneira de agir, a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de se comportar, como você está falando, dialogando com as outras pessoas, e isso vai falar bem mais alto, mostrando assim que você realmente é um verdadeiro cristão. Então, o que vimos nada mais é que o ensino claro e direto das Escrituras sobre o nosso chamado para o serviço de Deus. Ao mesmo tempo, isso tudo soa estranho e distante quando os problemas mais preeminentes insistem em nos arrastar para o vácuo, muitas vezes, do ativismo sem propósito eterno. Somente a graça de Deus pode nos ajudar a vencer essa força poderosa da secularização e nos mover para a indescritível alegria de cumprir o propósito de nossa existência. Então, se você tem uma vocação para trabalhar em qualquer área, enfermagem, medicina, engenharia, qualquer outra atividade profissional que você exerça, faça de modo que o nome de Deus seja glorificado através da tua vida e através daqueles que vão ser beneficiados pelo teu trabalho ou estar ali contigo, juntamente naquele relacionamento
e a partir dali eles verem que você realmente é um cristão, que você é uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Amém? Agora, ele diz que nós não somos só redimidos para servir, mas devemos também ser equipados para servir. E é interessante que qualquer atividade que você vai exercer, qualquer vocação a qual você vai exercer, você precisa de um preparo. Você precisa se equipar para isso, né? Por exemplo, alguém de repente escolhe o ramo da medicina, né? Eu quero ser um grande cirurgião, um grande médico, né? Alguém que vai estar aí desenvolvendo uma atividade profissional. O que é que ele tem que fazer? Entrar numa faculdade, né? Passar por todo aquele processo seletivo, depois se capacitar no conceito da teoria, né? Aprender bem a teoria, e depois ele vai ter anos de práticas, né? Ele vai ter que ir para um hospital, fazer residência, passar por aquele momento todinho de estágio, de prática, para, no fim de tudo isso, ele passar a exercer a sua profissão. Ele conhecer exatamente e saber aquilo qual ele vai desenvolver. As ferramentas com a qual ele vai trabalhar, onde é que ele vai atuar, né? Ninguém quer ficar na mão de um profissional completamente desqualificado ou despreparado, né? A gente espera que aquele profissional ele seja altamente preparado. No reino de Deus também não é diferente, né? Ele nos convoca, ele nos chama, ele nos coloca para o trabalho da sua obra, mas para isso nós temos que ser treinados ou equipados para servir, né? Na construção de uma cosmovisão cristã, da vocação e do serviço, o papel dos líderes, nesse sentido aí, vai ser crucial, né? De fato, Deus chama pessoas para o ministério pastoral, para a pregação e para a plantação de igreja, muitas vezes em tempo integral. Nós temos consciência disso, que Deus, muitas vezes, ele convoca líderes e pessoas que são chamados para a sua obra, para trabalhar integralmente ali na obra do Senhor, exercendo a evangelização, a pregação, a implantação de igreja, treinamento de outros líderes, para que a pessoa possa estar ali à frente, né? Agora, o autor, o Stives, ele diz o seguinte: é responsabilidade primeira dos líderes da igreja, bem como a preocupação de cada membro que todos os santos sejam equipados para o ministério. Agora é interessante, como o autor coloca aqui, que muitas vezes, quando nós falamos na questão de treinamento, de capacitação, né, que a gente possa estar equipado e treinado, muitas vezes a gente pensa no âmbito da igreja, né, no âmbito interior da igreja, né? Então vamos treinar alguém para que essa pessoa ela possa ter uma habilidade para dirigir cultos, por exemplo. Vamos treinar alguém para que essa pessoa possa ter habilidade na ministração da palavra. Vamos treinar alguém para que essa pessoa possa ter habilidade na condução aí de um departamento ou alguma atividade específica da igreja. Não estou dizendo com isso que essa tarefa não seja importante, não, claro, né? Cada atividade específica dentro da igreja, nós precisamos de pessoas capacitadas para esse tipo de dom ou esse tipo de trabalho, né? Por exemplo, uma pessoa para estar atuando no ministério da música, trabalhando com o ministério de louvor, ele tem que ter esse conhecimento, né? O conhecimento do instrumento, o conhecimento da música, o conhecimento da partitura, vocação, né, para a área musical. Muitos, às vezes, não têm, né? Tem pessoas que já têm uma afinação que é um dom que Deus já deu a ela já nasceu com isso, né? Quando ela começa a cantar, você nota que ela mantém aquela afinação, a sua voz é uma voz excelente para se ouvir, um dom dado por Deus. Então, cada um tem uma vocação e um dom específico para ser utilizado na obra do Senhor. Mas a ênfase que o autor dá aqui não é apenas da questão do preparo para se trabalhar dentro da igreja, ou no interior da igreja, mas também para que a gente possa desenvolver
o nosso trabalho lá fora, no campo da evangelização, no campo missionário, no campo da pregação, né? Os irmãos estão lembrados e sabem que nós estamos atualmente sem poder nos congregar, né? Não podemos estar lá na igreja. Mas não é por causa disso que a igreja ela fica parada, não. A igreja continua trabalhando na evangelização, pregando a palavra de Deus, e não podemos nos cansar disso, né? Eu fico feliz quando vejo o irmão, às vezes quando vou visitar, e ele diz assim: pastor, olha, mesmo a igreja não estando ali funcionando, né? A gente não está congregando lá, estamos apenas trabalhando aqui com as redes sociais, através dos nossos cultos online, mas a obra de evangelização, sempre que eu tenho a oportunidade, eu estou evangelizando. É tanto que a semana passada teve um jovem que se voltou ao redil, né? Voltou ao seio de Deus através da evangelização. Fomos convidados, fomos até a casa dele, né? E ele disse: não, eu quero voltar, quero estar novamente aos pés de Cristo, né? Porque esse é o trabalho que a igreja tem que fazer, de pregar a palavra, de evangelizar, de buscar almas lá fora. E essa tarefa é minha e é sua, né? Que tem experiência no campo da igreja, que tem experiência na obra do Senhor, para a gente poder repassar e ensinar aos outros, né? Agora, como desenvolver isso? E ele traça aqui algumas ideias que é interessante, que a gente, ao longo da nossa vida, a gente pode ir colocando isso em prática para que o reino de Deus ele possa crescer e ser desenvolvido, né? Como desenvolver um programa que apoie profissionais cristãos no exercício da sua fé, no cumprimento da sua missão, no contexto do seu ambiente de trabalho, né? Como o meu conhecimento, aquilo que eu adquiri, né, lá na faculdade, com a minha profissão, com o meu trabalho, como é que isso pode beneficiar ou ser utilizado para a obra do Senhor ou para a evangelização de almas. É interessante que quando a gente fala a respeito disso, de vocação e de trabalho, e como ele pode ser utilizado para a obra do Senhor, a gente pensa muito na questão dos missionários, né? Tem muito país e tem muito missionário que às vezes consegue entrar em determinado local ou em determinado país por conta da sua profissão. Ele não pode chegar lá anunciando, dizendo assim: eu sou um missionário, eu vim aqui pregar o evangelho, não. Tem país que muitas vezes a gente sabe que ele não aceita o cristianismo, vai sofrer perseguição, né? Aqueles países islâmicos muitas vezes, né? E você vai lá como um profissional liberal. Não, eu estou vindo aqui como médico, estou vindo aqui como enfermeiro, eu estou vindo aqui para exercer a minha profissão. E atrelado à sua profissão, aquilo que ele vai levar para aquela comunidade, está ali também a palavra de Deus. Porque toda a nossa vida pode expressar isso, a evangelização, a palavra de Deus levado àquelas pessoas, né? Agora, para que isso aconteça, há algumas prerrogativas que são importantes a gente colocar na nossa vida. A primeira dela é a seguinte: aprofunde seu conhecimento de teologia bíblica. Você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que buscar o conhecimento das Escrituras. Isso aqui é fundamental, né? Quando você vai exercer a sua profissão, você não busca total conhecimento daquela área em que você vai atuar, né? Se for a engenharia, alguma função que requer as ciências exatas, você vai se capacitar nisso. A química, a física, a matemática, você vai buscar autoconhecimento ali para utilizar na sua profissão. Aliado a isso, você vai ter que buscar também conhecimento na palavra de Deus, buscar se aprofundar no conhecimento bíblico, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é que vai ser toda ali a base, né, para que você possa levar aquelas almas que estão sedentas através da profissão que você vai exercer ali naquela área ou naquela comunidade. Lembra quando a igreja muitas vezes vai fazer um serviço de evangelização e a gente trabalha com a questão da ação social? E nós levamos cesta básica, aferição de pressão, cada um ali com a sua profissão, exercendo aquelas atividades, mas o objetivo principal não é apenas levar o alimento que perece, mas nós estamos ali para levar a palavra de Deus, que é o alimento que leva para a vida eterna. A Bíblia diz: nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, aprofundar no conhecimento, na teologia bíblica, isso é altamente importante. E como é que eu vou buscar esse conhecimento? Lendo a Bíblia. Não tem como. Você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar a Bíblia. Você tem que ter esse conhecimento, né? De Gênesis a Apocalipse. Você vai ter que ler a palavra do Senhor constantemente para a sua edificação e para que você também depois possa ensinar aos outros. Segundo, ensine e pregue sobre a perspectiva da vocação e do trabalho, né? Então, ensine e pregue sobre a perspectiva da vocação e do seu trabalho. Você pega a sua atividade, aquele dom que Deus colocou para que você possa exercer, e através daquela perspectiva ali, você insere a palavra de Deus, o Evangelho, e esse Evangelho vai chegar às outras pessoas. Você não pode menosprezar esse dom que Deus lhe deu, essa capacidade que Deus lhe deu, esse conhecimento que Deus lhe deu, né? Eu conheci um irmão, ele já congregou conosco, que ele era professor e professor de línguas, né? Então, ele ensinava português, inglês, sabia falar várias línguas, né? Como é bom alguém que tem um conhecimento desse, né? E muitas vezes quando vai evangelizar e pregar em países que ele tem o conhecimento daquela língua, né? Da área literária ali daquele país, ele pode colocar isso e utilizar para divulgar o Evangelho e pregar a palavra de Deus. Então veja que há muitas atuações em muitos campos que com a sua vocação você pode glorificar o Senhor nosso Deus. Terceiro, conserve e ajude os discípulos de Cristo em situações específicas de serviço, né? Conserve e ajude os discípulos de Cristo em situações específicas de serviço, né? Orientando, né? Olha, irmão, nessa atividade aqui que você exerce, você pode fazer assim e você vai estar glorificando a Deus. Você pode utilizar isso para o louvor e glória do Senhor, né? Vamos ajudar uns aos outros a identificar as oportunidades de servir a Cristo por meio da nossa profissão. É interessante, né? Quando a gente trabalha com essa área de missões, avanço missionário, aí é que a gente vê isso aqui se destacar de uma forma melhor, né? Quando às vezes o irmão, ou aquele que está à frente do departamento de missões, aí diz assim, olha, nós estamos precisando de alguma pessoa que trabalhe em tal área, que exerça tal função, para no avanço missionário ou no projeto missionário, ele trabalhar nessa área aqui, né? Então, aí a pessoa diz, não, eu sou cabeleireiro, o outro diz, eu trabalho com a área da beleza, o outro diz, eu sou cozinheiro, né? Trabalho na cozinha, o outro, não, eu trabalho em serviços gerais, eu posso trabalhar na limpeza, o outro diz, não, eu sou enfermeiro, eu posso trabalhar ali aferindo pressão, medindo a glicose, né? O outro, não, eu sou dentista, vou trabalhar lá na área de higiene bucal, cuidando da higiene bucal das pessoas, o outro diz, não, eu sou médico, então eu posso também dar ali uma assistência. Então, cada um dentro da sua área, né? Ele consegue identificar a oportunidade de assim servir e adorar o Senhor. A minha profissão e a função que eu exerci durante 31 anos foi técnico em edificações. Eu trabalhei muito na área de orçamento, né? Orçamento para a construção civil, né? E quando jovem entrei nessa profissão, né? Eu nunca pensei que essa profissão pudesse também, de uma forma ou de outra, através dela, colaborar para com o Evangelho ou para com a obra do Senhor, né? E quantas oportunidades já surgiram na minha vida exatamente para isso, né? Exatamente para isso. Semana passada eu estava conversando com o Eduardo Magrini, que é o missionário que está lá em Pauini, né? E ele colocou uma necessidade que ele tinha. Ele disse, pastor, a gente está precisando construir uma casa, né, que vai servir tanto para a moradia dele, como casa de apoio ali para os missionários que chegam na região de Pauini, né? E a casa é de madeira, mas a fundação ele queria fazer de alvenaria, né? E ele disse, eu estava precisando exatamente disso, de saber a quantidade de tijolo, cimento, areia, brita, o material que é para construir esse projeto aqui.
e ele me apresentou a planta baixa da edificação que ele queria levantar. E uma grande oportunidade que eu tive com o meu conhecimento de, a partir daí, estar utilizando na obra do Senhor para que esta obra, mesmo distante, né, lá em Pauini, não tive a oportunidade de chegar até lá, o presbítero Daniel com o Silvandeide já foram lá, já passaram um tempo lá, o pastor Rubi e Noêmia, mas eu nunca pude ir fisicamente lá, mas com o meu conhecimento e com a minha profissão, né, levantei a quantidade de material, enviei para ele e de uma forma ou de outra a gente pôde colaborar com essa obra missionária. E é isso que devemos fazer. Ver o que é que a nossa profissão, o nosso talento, a nossa vocação, o nosso dom, o qual Deus nos deu, pode ser utilizado na sua obra para glorificar e exaltar o seu santo e excelso nome. Então devemos fazer exatamente isso. Identificar a oportunidade de servir a Cristo por meio da nossa profissão. Eu não sei qual é a sua profissão, você que está aí do outro lado me acompanhando, né? Mas a profissão a qual você exerce na sua atividade diária, essa mesma profissão você pode utilizar para glorificar e exaltar o nome do Senhor e mostrar que Jesus Cristo é que mudou a sua vida, transformou o seu ser e pode transformar de outros também, né? Então, incorpore nos programas de discipulado e educação cristã temáticas voltadas para a vocação, né? Quantos jovens às vezes ficam, né, o que é que eu vou fazer, o que é que eu, né, vou exercer quando crescer? E essa é uma tarefa nossa de levar essas pessoas a escolher uma vocação que glorifique e que exalte ao Senhor, né? Crie um espaço em que os discípulos de Cristo possam interagir, compartilhar, apoiar uns aos outros no desafio de fazer a diferença no mundo ao seu redor, né? E é isso que devemos fazer. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Esta é a recomendação bíblica que você encontra lá em Colossenses, capítulo 3 e versículo 16. E por fim, treine e habilite líderes com a visão de vocação. Queridos, é interessante essa temática a qual nós estamos trabalhando, né? Porque essa questão da vocação, muitas vezes, ela é deixada de lado, até pelos jovens, né? Muitos deles que estão, às vezes, estudando, fazendo faculdade, quando se fala na questão de vocação, né? Qual é a sua vocação, qual é a sua identificação com o trabalho, o que é que você quer fazer quando você atingir a maturidade ou a capacidade para o trabalho, muitos, às vezes, não conseguem perceber isso. E é interessante que, às vezes, tem uns que dizem assim, não, mas eu faço qualquer coisa, o que vier, não. Cada um de nós somos criados por Deus e dotados por habilidade, e essas habilidades, elas podem ser usadas na obra do Senhor. Aconteceu comigo também quando era jovem. E comigo, talvez o problema ainda foi um pouco maior, né? Eu vou compartilhar com os irmãos aqui, por conta do meu problema físico, da minha deficiência, né? Eu me lembro que quando jovem, estava terminando o segundo grau, né, prestes a ingressar ou na escola técnica para fazer um curso técnico ou para uma faculdade, eu estava exatamente nesse dilema, né? O que é que eu vou fazer, o que é que eu posso fazer para exercer uma profissão, desempenhar alguma atividade e com essa atividade glorificar a Deus e também ter o meu sustento, a minha manutenção, né? Para que eu possa manter a minha família e me manter ao longo da vida, né? E eu me lembrava que eu fiquei num grande dilema, porque quando eu olhava ao redor de mim, várias atividades e funções para ser exercida precisava de uma grande habilidade física, né? Que você tivesse uma capacidade motora muito grande. E naquela época, quando eu fui fazer escola técnica federal, né? Então eu recebi um manual e nesse manual tinha lá o nome dos cursos. E cada curso
aí dizia qual as habilidades ou aptidões que o candidato tinha que ter para exercer aquela profissão. E eu me lembro que me sentei numa mesa, né, e eu fui ler aquele manual todinho. Minha mãe estava ao lado, né, algumas pessoas ali, e eu comecei a ler, né? E, por exemplo, aí eu peguei lá que tinha curso para eletrotécnico. Aí eu, na época, eu não sabia nem o que significava isso. Eu dizia, o que será que um eletrotécnico faz? Aí lá no manual dizia, ele trabalha com eletricidade, né? Eletricidade de baixa tensão e alta tensão. E na eletricidade de alta tensão, ele vai precisar subir impostos para verificar fios de alta tensão, transformadores, né? Aí pode trabalhar na CELP, alguma coisa assim. Aí eu cancelei logo, eu disse, olha, isso aqui para mim não dá. Porque eu não tenho essa facilidade de locomoção como alguns têm, né? Eu não tenho essa capacidade motora para exercer um tipo desse de profissão. Aí depois fui para outro, saneamento básico. Aí o que é saneamento básico? Você vai trabalhar com rede de esgoto, rede d'água, vai ter que andar em valetas, subir morros, às vezes em locais altamente difícil de acesso, né? Eu digo, bom, aqui também não dá. E a área que eu escolhi, que foi técnico em edificações, aí foi exatamente essa, a profissão a qual eu escolhi e exerci durante 31 anos, que Deus me vocacionou e me colocou ali para essa função. E quando eu li, né, técnico de edificações, eu digo, olha, o que será que o técnico de edificações faz? E na época, aí estava escrito lá, você tem que ter habilidade para desenho, trabalhar ou ler planta de arquitetura, né? Planta baixa, corte, fachada, aquele negócio de... Eu digo, bom, eu não sou um excelente desenhista, mas desenho técnico é um desenho um pouco reto, né? Que você faz com régua, com esquadro, então é mais fácil, eu digo, bom, aí dá para eu fazer. Outra habilidade que tinha que ter para técnico de edificações era de gostar das matérias de exata, né? Teria que ter habilidade com matemática, com física, com química, porque você iria trabalhar com essa questão de cálculo, né? O auxiliar de engenharia civil trabalha muito com essa questão de cálculo. Eu digo, olha aí, está aí uma profissão que se identificou comigo, né? Então aí eu identifiquei a minha vocação. Eu disse, bom, eu gostei muito dessa área. E a melhor coisa que tem é quando você faz aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Porque a vocação é exatamente isso. Você se identifica com aquilo e você é chamado para fazer aquilo de acordo com as habilidades que Deus lhe deu. E aquilo que Deus lhe deu, você vai usar para glorificar e exaltar a esse Deus Todo-Poderoso. E foi exatamente nessa área aí que eu adentrei. Eu digo, não, vou escolher técnico de edificações, porque eu acredito que é uma boa área onde eu vou me identificar e vou exercer a minha profissão. Fiz isso, terminei o curso técnico na Escola Técnica Federal, depois fiz um estágio, e quando fui exercer a profissão, aí me especializei na área de orçamento, porque é uma área que requer um conhecimento de exata e de matemática, né? E que e até hoje pouca gente quer adentrar por essa área, né? Geralmente o técnico de edificações ou o engenheiro civil, ele quer estar na obra, ele quer estar no canteiro de obra, porque é uma coisa nova, todo dia você está vendo novidades, né? Mas você ficar preso no escritório, fazendo cálculo, fazendo conta, uma responsabilidade muito grande, porque se você cometer um erro ali no orçamento, você pode colocar a sua empresa à falência, né? Aí muitos não querem. E a porta se abriu para mim. E tinha um professor que dizia para mim assim, olha, Claudinei, se capacite, né? Faça o melhor. E você vai ver que não vai faltar oportunidade para você estar exercendo a sua profissão. E eu agarrei isso, mas também o conhecimento que a palavra de Deus estava me dando. Eu digo, eu vou fazer o melhor, não apenas para obter o sucesso na profissão, mas também para glorificar a Deus através dela. Porque é fazendo a vontade de Deus, é adorando a Deus, é servindo a Deus com alegria, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, que nós estamos levando o Evangelho, e a partir da nossa vida, a partir do nosso conhecimento, a partir daquilo que somos, nós podemos adorar, glorificar esse Deus Todo-Poderoso. E como isso foi muito bom para a minha vida. Ao longo
desses anos, o qual trabalhei, não foi algo pesado não, mas fazia tudo com alegria, servindo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É isso que também você deve fazer, colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Colocar sua profissão, colocar tudo aquilo que você é, de tal forma que todo o seu ser, toda a sua vida, toda a sua vocação possa glorificar o nome de Deus. Porque você foi chamado por Deus, chamado para fazer uma boa obra, chamado para servir a Ele, chamado para glorificar o seu nome, chamado para viver uma vida de santidade diante do Senhor, chamado para dar bom testemunho da obra de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor. Foi para isso que fomos convocados, foi para isso que fomos chamados, e para isso devemos louvar, glorificar e exaltar o seu nome. Amém? Deus abençoe você, que sempre que possível você possa estar aqui conosco nesses momentos de comunhão que nós temos aqui para servir a esse Deus Todo-Poderoso. Lembrando aos irmãos que estamos orando, né, para que tudo isso passe de uma forma rápida, que a gente possa voltar à nossa comunhão lá com a igreja, juntamente com os irmãos, abraçar uns aos outros. Sabemos que tudo isso é passageiro, que em breve nós estaremos voltando, mas enquanto isso não for possível, estaremos aqui unidos em oração, buscando, lendo a palavra de Deus, nos alimentando dela, nunca nos desesperando. Não se desespere, irmão. Eu sei que os dias são difíceis, são terríveis, né? Esse confinamento, muitas vezes ficar parado, sem nenhuma atividade, não é fácil, mas nós temos que colocar nossa vida em Deus, sabendo em quem nós temos crido. E o nosso Deus, ele é poderoso para ir conosco até o fim. No final, nós estaremos assim, cantando o hino da vitória, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Deus possa abençoar você. Peço aos irmãos que façam a divulgação do canal que foi criado lá no YouTube, né? Primeira Congregacional de Caetés 1. A gente já mandou o link aí para vários irmãos. Essas mensagens que nós estamos colocando aqui, ela vai ser compartilhada nesse canal para depois aqueles que não puderam pegar na íntegra possam depois assistir, né? Que você possa também enviar para as outras pessoas, né? Para que a gente possa atingir lá aquele número de inscritos e fazermos assim uma melhor divulgação, uma melhor transmissão para abençoar a sua vida e abençoar também de muitas outras pessoas que estão aqui conosco. Que Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor, colocar nossas vidas em oração, sabendo que Deus atende o nosso clamor, Ele atende a nossa oração, e é por isso que nós sempre buscamos a Ele em oração, servindo, glorificando e exaltando o seu nome. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia. O privilégio que tivemos hoje aqui, reunido com os teus filhos, nessa live, Senhor, onde tivemos compartilhando a tua palavra, aprendendo um pouquinho mais de ti. Te louvamos pela vida de alguns que estão distantes, mas estão nos acompanhando, Jesus. Que a tua mão poderosa possa edificar cada um dos teus filhos, livrando de todos os males, Senhor, guiando para a honra e a glória do teu nome. Perdoa nossas falhas e pecados, cura as nossas enfermidades, livra-nos, Senhor, de todos os males. Dá o nosso pão diário, o nosso sustento de cada dia, Pai. E que com a nossa vida, o nosso ser, a gente possa glorificar e exaltar o teu santo e excelso nome. Deus querido, estas bênçãos eu quero te pedir, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você e que Ele possa lhe dar um final de semana aí abençoador. Domingo pela manhã estaremos juntos, domingo à noite também, cultuando ao Senhor, e que você possa estar assim, orando uns pelos outros, porque essa é a nossa responsabilidade, colocar a vida dos amados irmãos em oração. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima, se Deus assim nos permitir.